Seja bem-vindo. Você está assistindo agora 3 Minutos com Jesus. Eu sou Robson Stein e trago uma reflexão da Palavra de Deus para você. O tema de hoje é: para quem iremos nós? A Bíblia Sagrada nos conta no Evangelho de João, capítulo 6, no versículo 52 a seguir, que Jesus estava em Cafarnaum, ensinando na sinagoga, quando em meio aos seus ensinamentos, os ouvintes que ali estavam começam a demonstrar uma indiferença em relação ao ensino ministrado pelo Mestre. Alguns deles até diziam: duro é esse discurso. Quem pode ouvir? Os líderes religiosos murmuravam porque não podiam aceitar a afirmação da divindade de Jesus. Eles ouviam somente como o carpinteiro de Nazaré. Recusaram-se a crer que Jesus fosse o divino Filho de Deus e não podiam suportar a sua mensagem. E Jesus, sabendo que alguns dos seus seguidores murmuravam a respeito disso, se volta a ele e diz: se isso escandaliza vocês, que seria, pois, se visses subir o Filho do Homem aonde primeiro estava? E nesse momento, muitos dos que se diziam discípulos tornaram para trás. Que interessante. Andaram com o Mestre, caminharam com o Mestre, partilharam do pão com o Mestre, mas não conheciam o Mestre na sua essência. Eram seletivos, principalmente porque gostavam de ouvir somente aquilo que era agradável aos seus ouvidos. Eu quero te dizer, a você que está nos ouvindo, que a vida com Cristo nos ensina que para seguirmos a Ele, devemos estar dispostos a ouvir a sua voz, independente do que Ele queira falar. Havia uma multidão que acompanhava o Mestre, mas os fatos evidenciam que alguns não seguiam de fato. Naquela multidão havia aqueles que contestavam tudo quanto Ele ensinava, de modo a acusá-lo, até matá-lo. Eu me refiro aqui aos fariseus e escribas, mas também tinha aqueles que estavam simplesmente ali com o Mestre para receber milagres e comer o pão. Nós chamamos de aqueles que acompanhavam o Mestre, mas não suportavam ouvir as verdades proferidas por Jesus, a não ser aquelas palavras que lhes parecessem favoráveis e atendesse os seus desejos. Entretanto, havia um grupo seleto que estava disposto a ouvi-lo e também a segui-lo. Os integrantes desse grupo estavam totalmente comprometidos com o ministério do Mestre. Por isso, não abandonaram. Exceto, claro, Judas, que o traiu. Ao ver Jesus que uma parte da multidão havia saído, ele se volta para os discípulos e faz uma interessante indagação. E vocês também querem se retirar? E, em meio ao silêncio que pairou naquele ambiente, surge uma voz veemente na multidão. Era a voz de Pedro, o mais corajoso de todos os discípulos. E ele responde e faz uma pergunta ao Mestre: para quem iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Em outras palavras, Pedro dizia: para quem iremos nos dirigir? No tempo da angústia, no tempo da dor, no tempo da tentação, no tempo da tribulação, no tempo da tristeza, no dia da morte, no dia da eternidade, em tempos de pandemia, a quem iremos nos dirigir? Não há ninguém mais a quem podemos nos recorrer. Só tu tens a palavra de vida eterna. Por nada nesse mundo devemos nos afastar de Jesus. Devemos entender que as coisas dessa vida não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. As adversidades que enfrentamos no nosso cotidiano sempre existiram, continuarão existindo, e nós devemos entender que Deus está no controle de tudo. Quem se decide ao Senhor por conta das promessas, das coisas dessa vida, bons empregos, fortunas, altas posições, entre outros, não se firmam nas verdades do Evangelho. Porque quando se deparam com a realidade da vida, desistem como fizeram aqueles seguidores que apenas acompanhavam o Mestre. Eu quero nesse momento orar por você, pela tua vida. Contudo, devemos entender que devemos prosseguir independente do que venha acontecer e compreender que não há ninguém no mundo capaz de nos trazer tanta paz,
prosperidade, alegria ao coração, a não ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu vou orar pela tua vida para que você possa caminhar com Jesus assim como os discípulos caminharam. Oremos. Altíssimo Deus e soberano Pai, estamos aqui, Senhor, diante da tua palavra viva, santa e que foi pregada, e que nós possamos, ó Pai, ter a decisão de segui-lo, porque sabemos que em Ti, Pai, o Senhor tem a vida eterna. Em Ti o Senhor tem, Pai, palavras de segurança, de paz. Em Ti nós encontramos, ó Pai, o socorro em meio à aflição. Abençoa o Teu filho, a Tua filha que está orando nesse momento conosco. Seja com ele, Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus.